Boa noite a todos. Que possamos nessa noite estar envolvidos nas vibrações de Jesus, que é nosso mestre, nosso guia, e que nos ampare nesta caminhada terrena. Hoje nós vamos conversar sobre saúde, a saúde integral, aquela que todos nós buscamos. Diante de tantos recursos que hoje encontramos, de diagnóstico, de medicação, de equipamentos nos hospitais, de métodos de diagnóstico precoce, nós nos deparamos mesmo assim com a quantidade de doenças que ainda vemos. E essas doenças fazem parte das nossas vidas e à medida que nós vamos vivenciando essas enfermidades, nós não paramos para reflexionar o que essas doenças significam nas nossas vidas. Então, apesar de estarmos num momento de alta tecnologia, de grande diagnóstico, de diagnósticos precoces, de tratamentos ultramodernos, nós vemos que nós nos deparamos cada vez mais com doenças e com doentes. Então, neste momento, é importante que nós façamos uma reflexão. Afinal, qual o significado da doença em nossas vidas? Por que nós, apesar de estarmos neste momento de avanço tecnológico, ainda vemos pessoas morrendo com as doenças mais básicas do ser humano? Doenças que ainda cometem grande parte da população. O que quer dizer essa doença na nossa vida? Esta reflexão é necessária por quê? Porque normalmente nós vemos a doença do corpo e não paramos para compreender que a causa da doença não está no corpo, e sim, está no espírito. O espírito mantém a matriz dessa doença que vem desembocar no organismo físico. Então é preciso nós conhecermos essa origem das doenças, para que aí, detentores desse conhecimento, vamos buscar a saúde plena, a saúde que parte do espírito para o corpo. Até o fevereiro de 2001, acreditava-se que com a descoberta do projeto Genoma, todas as doenças teriam as suas causas reveladas quando se revelasse o código genético do ser humano. E a partir do dia 12 de fevereiro de 2001, quando duas grandes revistas científicas trazem a público 98% do código genético, essas revistas, a Nature e a Science, elas revelam que, ao contrário dos 200, 300 milhões de genes que eram esperados, na realidade, o homem não tinha nem 100 mil. E que se verificou que ele tem em torno de 30 mil genes. Então, os cientistas tiveram uma surpresa. Por quê? Porque também verificaram que, além de nós não termos tantos genes assim, nós temos uma diferença genética de um pouco maior do que 1% dos genes, se comparados ao chimpanzé até o homem. Então, além de nós não termos grande quantidade de genes a mais, nós temos muito pouca diferença na qualidade desses genes, que gira em torno de 1,2% a mais do que o chimpanzé. Então isso foi, na realidade, um grande choque para os geneticistas, porque eles acreditavam que diante daquele manancial que seria a enciclopédia do código genético, onde todas as causas das doenças que acometem o homem estariam reveladas pelo gene, não foi verdadeiro. E o que eles
passaram a investigar é uma nova substância, os proteomas. Os cientistas, então, diante dessa realidade, passaram a investigar uma nova estrutura chamada de proteomas, que são conjuntos de proteínas que existem no citoplasma e que variam de 300.000 a 1 milhão de proteínas para aí sim acionarem os genes. Então, ao contrário do que os geneticistas imaginavam, que a gente, herdando os genes dos nossos pais, nós fatalmente desenvolveríamos tais ou quais doenças. E eles viram que não é assim. Por quê? Porque muitos indivíduos possuidores de tais genes não desenvolvem tal doença. Então, os cientistas agora se voltam não mais para o núcleo, e sim para estruturas da epigenética, isto é, estruturas que não necessariamente estão no núcleo, que são estruturas que acionam o núcleo para desenvolver ou não tais doenças. Então, esse determinismo genético caiu por terra, a tal ponto que o Dr. Francis Collins, que é o chefe da equipe do Projeto Genoma, respondeu: isto é uma facada no orgulho da nossa espécie. Como podemos continuar de cabeça erguida, sabendo que temos apenas uns poucos genes a mais do que um verme? De tal modo que esta visão vem contribuir para nós, que sabemos que estamos num corpo e que nós, espíritos imortais, é que dominamos este corpo, não ao contrário. Então, ao contrário de nós nos perdermos na tecnologia, a genética deve ser a última barreira para a confirmação do espírito. Ora, se nem tudo está na genética, existe alguma coisa superior aos cromossomas, aos genes, que determinam que o indivíduo possa ou não desenvolver tal doença. E assim se expressa o Dr. Décio Iandoli no livro A Reencarnação como Lei Biológica. Ele diz: todas essas informações são indícios claros da existência de um metasistema, isto é, de um sistema superior à nossa constituição física, de uma estrutura extrafísica que ele segue. Ou seja, dessa estrutura extrafísica não mensurável, organizadora do corpo físico e que o precede. Então, ao contrário do que se imaginava antes do Projeto Genoma, que a pessoa possuidora de tal ou qual gene desenvolveria a doença, com a descoberta do Projeto Genoma, caiu por terra isso. Não são mais os genes que determinam o que nós iremos desenvolver de saúde ou de doença. Existem estruturas chamadas da epigenética, isto é, da ciência que estuda substâncias que atuam sobre a genética que vão determinar. E assim, nós vamos compreender a definição de Emmanuel. Saúde é a perfeita harmonia da alma. Ao contrário do que se estabelecia que saúde seria a ausência de doença do corpo, Emmanuel nos traz que saúde é a perfeita harmonia da alma. E nós, então, conhecedores da vida imortal do Espírito, podemos compreender e organizar as nossas vidas baseadas nessas informações para buscarmos a saúde. Então, muito mais do que uma genética física, existe a genética espiritual, que nos diz que o DNA, expressando a lei de causa e efeito, modifica-se definitivamente somente de uma reencarnação para outra. Nós herdamos tudo aquilo que nós precisaremos desenvolver conforme as nossas ações pretéritas para evoluir. Mas
sofre a regulação e potencialização da vontade do indivíduo, que redefine a vida à medida que a vive. Isso é importante nós sabermos por quê? Porque nós herdamos sim a potencialidade da saúde e da doença. Mas de acordo com a nossa vontade de viver ou de adoecer, nós faremos o despertamento das doenças. Vejam como isso é importante para que a gente busque realmente a saúde do organismo físico. Então, as nossas células não se alimentam somente dos alimentos que ingerimos, mas também dos pensamentos que emitimos. Ora, se a vontade é a determinante para o desenvolvimento de tal ou qual doença, esta vontade está canalizada no espírito imortal que somos. E também ela se expressa através dos pensamentos que emitimos. E isso a ciência já comprova. A psiconeuroimunologia descobriu que quando se tem um pensamento, o cérebro produz substâncias que agem sobre todo o organismo, produzindo saúde ou doença. A psiconeuroimunologia é um ramo da ciência descoberto ou classificado, identificado pelo Dr. Robert Adler em 1980, quando ele percebeu que os nossos sistemas imunológicos, os nossos sistemas neurológicos, endócrinos, não são independentes. Um está interligado ao outro. O que nós pensamos aciona a defesa do nosso organismo ou o bloqueio dessa defesa diante das substâncias agressivas. E isso está absolutamente comprovado com o que a doutrina espírita já nos trazia. Que ela dizia, no DNA estão predisposições que serão ativadas, inibidas ou reforçadas, conforme o padrão mental, emocional e comportamental do espírito, no que configura o seu livre-arbítrio ao longo da reencarnação. Então, eu posso herdar genes que são compatíveis com o desenvolvimento de câncer, de infarto, de doenças degenerativas, mas esses genes sozinhos não fazem nada. Eles simplesmente recebem o comando do cérebro. Este comando do cérebro provém da mente, que é o espírito imortal. Então, esse interligamento é que nos faz termos saúde ou desenvolvermos a doença, de acordo com o nosso padrão mental e emocional. E assim nós vamos constituindo os padrões de saúde ou de doença. No livro Evolução em Dois Mundos, ditado pelo espírito André Luiz a Chico Xavier, ele, em 1958, já traz a informação. Os bióforos são unidades de força psicossômica que atuam no citoplasma e através das quais são projetadas sobre as células os estados da mente, determinando até mesmo saúde ou doença. Vejam só, Chico escreveu esse ditado de André Luiz em 58. Só em 1980, do Dr. Robert Adler classifica e identifica a ação dos pensamentos sobre a nossa saúde ou a nossa doença, mostrando que a ciência espírita está sempre à frente da ciência ortodoxa, mostrando aquilo que Kardec nos ensina, que a nossa fé tem que ser raciocinada, que diante dos avanços da ciência, o espiritismo tem que acompanhar, senão aí o espiritismo deve mudar.
antes, quase 30 anos antes, os espíritos já revelavam a ação, nos quais eles chamaram de bióforos, a ação dos pensamentos da mente sobre as células. Aqui os glóbulos de defesa e aqui a interligação dos estímulos nervosos em todas as nossas células. Então, assim a gente vai compreender que a célula é a nossa menor unidade de memória que é comandada pela mente. Onde nós vamos ter as estruturas das células, os genes herdados, mas o comando pelas proteínas do citoplasma que irão desenvolver saúde e doença. Sabemos que as células formam os tecidos, os órgãos, o sistema e todo o nosso corpo físico. Então, se nós dermos o comando de saúde, se nós dermos o comando de harmonia, se nós dermos o comando de alegria para as nossas células, elas irão trabalhar sob esse comando. Da mesma maneira, se a gente disser assim, quer trabalhar, trabalha, quer viver, vive, quiser morrer, morre, elas também aceitam. Porque como nós ouvimos esses dias de um palestrante, o nosso cérebro é uma máquina perfeita, só que é uma máquina e, portanto, não raciocina. É uma máquina burra. Ela recebe o comando e não raciocina para ver se deve ou não deve. Simplesmente executa. Quem deve exercer esse comando é a mente, é o espírito que somos. Esse espírito imortal, que todos nós somos detentores deste poder de saúde nas nossas vidas. Então, o pensamento atua exatamente na célula. Exatamente naquela unidade básica, naquele tijolinho que mantém o indivíduo estruturado, que mantém a firmeza de cada tecido, de cada órgão. O pensamento, jorrando continuadamente da mente, por meio dos circuitos e do sistema circulatório energético do organismo humano, atua de forma a autorizar ou desautorizar os movimentos biológicos que a reencarnação apresenta. O que quer dizer isso? Se nós herdamos genes compatíveis com infarto, e normalmente a gente vai buscar, tem famílias de depressivos, famílias de cancerosos, família de infartados, famílias de indivíduos com doenças degenerativas. O que quer dizer isso? É a mente que estimula ou inibe o movimento biológico provável, pré-estabelecido, pré-planejado para aquela reencarnação. Porque depois que nós herdamos os cromossomas do pai e da mãe, o automatismo biológico se faz. Então, nós precisamos trazer in situ em nós estes genes para que aí possamos desenvolver ou não. Assim se expressa a misericórdia divina, deixando o homem que viva, não em regime de fatalidade, mas de ação e reação em todos os instantes da vida. Eu posso ser integrante de uma família de infartados, mas se eu voltar o meu trabalho para o bem, voltar as minhas ações para o não estresse, para o uso dos exercícios, para uma vida regrada, mesmo com os genes, não haverá fatalidade. E sim haverá ação e reação. Nós construímos a nossa saúde. E a doutora Candice Pert conseguiu identificar as substâncias. E ela, neste livro, Moléculas da Emoção, que não existe ainda em português, ela diz: o veículo que a mente e o corpo usam para se comunicar entre si é a química da emoção. Ela, que
que faleceu há pouco tempo, bem jovem ainda, ela, a doutora Candice Pert, ela identificou, estudou por 11 anos quais as substâncias que o organismo liberava diante das emoções. Porque ela dizia que tinha que ter substâncias produzidas pelo cérebro que davam aquela irrigação para pessoas alegres e que inibiam o sistema imunitário para pessoas tristes. E ela então identifica os neuropeptídeos, que são os neurotransmissores, e que hoje já são identificados em torno de 80 e estudados cientificamente alguns. Estes neurotransmissores, eles invadem todo o organismo. À medida que nós, diante de uma emoção de raiva ou uma emoção de amor, à medida que nós liberamos essas substâncias, elas encharcam todo o organismo. E elas, através do nosso sistema circulatório, vão nutrir ou desnutrir cada uma das nossas células. Então, esses neurotransmissores, os mais comuns, adrenalina, acetilcolina, serotonina, dopamina, o hormônio do prazer, a noradrenalina, o gama e os neurotransmissores opioides. São dos 80 que são identificados, os mais estudados, sendo que somente 3 são absolutamente e completamente definidos. Emmanuel, no livro Pão Nosso, um dos também mentor de Chico, ele vai dizer: assim como a aranha vive no centro da própria teia, o homem vive submerso nas criações do seu pensamento. Vejam só o poder mental que nós temos, o poder do nosso pensamento. Nós vivemos imersos no nosso pensamento. Nós somos o que sentimos, e tudo que sentimos, emitimos para o pensamento. Então, a mente é uma usina diretora que transmite as ordens do espírito e dirige a comunidade orgânica, produzindo células, substituindo tecidos, revitalizando ou recuperando sangue, ossos e membros. Vejam só, a mente. E ainda, o poder mental, o responsável pelas transformações do metabolismo humano, transferindo para o corpo físico todos os comandos provenientes do espírito. Essa citação de Joseph Goebbels está no livro Além da Matéria, mostrando que nós, como temos o atributo do pensar, e este atributo nos dado por Deus não cessa nunca. Quando estamos acordados em vigília ou quando estamos dormindo, quem dorme é o corpo e não a alma. Nós necessitamos controlar, educar, satisfazer as necessidades reais do espírito. Então, se estamos doentes, precisamos buscar o caminho da cura. Aqui na frente tem lugar. Se a enfermidade tem a sua matriz no espírito, a cura real somente acontecerá da alma para o corpo. Se todas as matrizes das nossas doenças estão lá na alma, precisamos buscar a cura exatamente na alma. E Emmanuel vai nos trazer um pensamento maravilhoso. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca e dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. Isto é, o coração, quando nós nos referimos assim, nós vamos ver que no coração estão os sentimentos. Estão aquilo que realmente somos, aquilo que realmente queremos para nós. Se nós precisamos de tratamento, precisamos buscar exatamente onde está a matriz da nossa doença. E aí
coincide com aquilo que Jesus já nos dissera. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mostrando que o nosso médico das almas já trazia, há 2000 anos atrás, o caminho para o nosso tratamento, o caminho para a cura das nossas doenças. Mas é preciso nós entendermos por que nós, então, agasalhamos na matriz da nossa alma essas doenças. Nós precisamos entender quem somos e qual a finalidade das nossas existências. Por que estamos aqui? Para que estamos aqui? Viemos aqui para passeio alguns, para punição outros, para sofrer outros tantos. É necessário que nós saibamos por que viemos. É necessário que saibamos por que aqui estamos. É necessário, sim, sabermos qual a trajetória que teremos que seguir. E nós temos consciência de que estamos aqui de passagem, que somos viajores do cosmos, que estamos num corpo que está a serviço do espírito, da alma, para a nossa evolução. Mas que nós não somos daqui e não ficaremos aqui. Então é preciso nós conhecermos esta finalidade da nossa existência, tirarmos as nossas máscaras e buscarmos a essência divina, porque essa essência que vai nos conduzir à saúde plena. E o que nos leva o distanciamento da nossa essência divina? O materialismo. O que nos distancia, o que nos causa dor, o que nos causa o sofrimento, o que nos causa a doença ou a saúde, é justamente a aproximação ou distanciamento da nossa essência, que é a essência divina em todos nós. Então, o materialismo, que aqui nós dividimos, porque é importante que se faça essa divisão. O materialismo direto é aquele materialismo praticado pelas pessoas que realmente não creem na vida do espírito, creem na vida da matéria. Onde termina a matéria, termina a vida e assim acaba tudo. Para o materialista indireto, é aquele indivíduo que crê na existência do espírito, crê numa força, num Deus, numa criatura que origina e que comanda tudo, mas que vive como materialista, que se utiliza da certeza dessa entidade, deste ser, deste Pai de amor, em 2 momentos de sua vida somente. Quando está no templo ou quando está necessitado e precisa pedir auxílio. Este é o materialista indireto. É aquele que vive para as coisas do mundo, mesmo sabendo que ele não ficará muito tempo no mundo. É aquele escravo das coisas materiais. Esse indivíduo, apesar de ser espiritualista, ele vive como materialista, porque ele busca as coisas do espírito somente quando ele está dentro do templo ou diante de uma necessidade muito afligente que o faz voltar-se para este Pai de amor. E isso é muito importante nós verificarmos, porque nós precisamos então saber qual o papel do médico ou do terapeuta nas nossas vidas. Se nós entendermos que a doença que nós desenvolvermos está na matriz dos nossos sentimentos, para que servem os terapeutas ou os médicos? Lembremos disso. Uma citação de Michel Balint no livro O Médico, Seu Paciente, a Doença. Não compete ao médico dar sentido à vida de seus pacientes, mas certamente compete ao médico acompanhar e estimular o paciente no encontro de seus sentidos e significados de vida. O médico terapeuta é aquele indivíduo
vai movimentar as estruturas que nós temos para buscar a vida. É aquele indivíduo que vai estimular, que vai fazer com que nós realmente nos movimentemos em direção àquela essência de vida que todos somos. O próprio Jesus já nos ensinou isso, porque cada um daqueles que chegava-se a Ele para ser curado, Jesus perguntava: o que queres que eu faça? Mostrando ao doente, ao enfermo, que ele precisava dizer: Senhor, quero que me cures. Precisava movimentar essas energias internas em busca da saúde, em busca da cura. O próprio Cristo, ele fazia questão de dizer: vá e não voltes a pecar, não voltes a errar, porque a tua fé te curou. Ele sempre disse: divulgue essa saúde para as tuas próprias unidades internas, num movimento de acolhimento daquela enfermidade. Isto é, a tua fé te curou, aquela força, aquela vibração interna, fazendo com que o indivíduo movimentasse cada célula, cada órgão, na busca da sua própria saúde. O médico dos médicos promovia a virtude ao invés de reforçar a sombra. Ele, Jesus, estimulava as potencialidades da alma, como a fé, a intuição, a bondade, a sabedoria, o conhecimento e o amor, fazendo com que cada um trabalhasse no bem, que cada um buscasse o perdão, que cada um buscasse o trabalho, o auxílio do seu próximo, buscasse até o seu inimigo, fazendo com que essas potências da alma fossem vigorosas ações para a busca da saúde. Então, é preciso que nós nos eduquemos para esta saúde. E essa educação, ela passa pelas construções do espírito imortal. A doutrina espírita, na qualidade de ciência e filosofia, fornece os elementos educativos essenciais para a profilaxia das enfermidades do espírito e a construção ou reconquista da saúde da alma ao corpo. Isso é importante nós sabermos, porque a própria doutrina espírita, como ciência na qual está alicerçada, nos fornece esses movimentos de nós buscarmos em nós a nossa própria saúde. O Espiritismo nos esclarece que nós não estamos sós, que estamos sempre conectados, o mundo físico com o mundo espiritual, que nós temos que buscar nestas vibrações, nesses pensamentos, a conexão com o bem, através das nossas ações, através dos nossos pensamentos. Então, precisamos reprogramar o nosso cérebro para gerar saúde abundante. Porque se nós já entendemos, e a ciência já comprovou, que o cérebro é uma máquina e que obedece aos comandos da mente, da alma, nós podemos sim reprogramar o nosso cérebro para que ele entre em fluxo divino. Porque quando a gente interrompe este fluxo divino, nós passamos a não mais receber o alimento das esferas superiores. E daí bloqueamos a saúde, desvitalizamos as nossas células e acabamos então adoecendo. E para essa busca para a comunhão com o eu profundo, nós precisamos passar por esses 3 estágios. Primeiro, o sentimento de aprendiz. O sentimento de aprendiz é fundamental na nossa vida. Nós fomos criados simples e ignorantes,
sem o conhecimento. Então, nós buscamos caminhos para irmos experienciando, irmos aprendendo. Temos que agasalhar esse sentimento de aprendiz, porque ele nos dará persistência. Se eu não sei e errar, eu não posso desistir. Eu tenho que ser persistente. Eu tenho que mudar o caminho e refazer este caminho. O sentimento de aprendiz também nos dá a humildade de saber que eu tenho um longo caminho de aprender, mas que eu tenho as potencialidades em mim, dadas por Deus ao ter me criado. E essas potencialidades devem ser desabrochadas de acordo com a nossa vivência. Também nos dá mansidão. A mansidão de eu entender que se eu erro, os outros também erram. Se eu aceito os meus erros, eu também devo aceitar os erros dos outros. Porque todos somos aprendizes. Todos estamos experienciando. Todos acertamos e todos erramos. A mansidão nos dá essa condição de aceitação. E a aceitação, dentro do sentimento de aprendiz, é uma ação proativa. Eu tenho que aceitar o erro, sim, mas não me acomodar com o erro. Eu tenho que estar ativa neste erro para saber que eu devo aprender com o erro e não errar, não repetir esse erro, de maneira a refazer. Então, a mansidão, me mostrando que eu tenho que aceitar, me favorece essa aceitação dos meus erros e do outro. E a compaixão. A compaixão, aqui entendida diferentemente do que é entendido como sinônimo na língua portuguesa. Compaixão, no dicionário, quer dizer pena, dó. Aqui não. Compaixão a linguagem psicológica é muito mais profundo. É eu estar no lugar do outro. Eu estando no lugar do outro, eu vou aceitar o outro, mesmo que eu não aceite o erro do outro. Da mesma maneira que eu vou aceitar o meu erro, eu vou aceitar a minha ação, não o erro, mas a ação de ter errado, porque ainda sou aprendiz. O segundo é o sentimento do dever da consciência. Para que estamos aqui? Estamos aqui para evoluir. Evoluir moralmente, não somente intelectualmente. A nossa primeira tarefa é a evolução. Nós estamos aqui para a nossa evolução. À medida que evoluímos, ajudamos os outros a evoluir. Por quê? Porque cada um cabe o esforço da caminhada. O próprio Jesus nos disse: tomai da vossa cruz e siga-me. Ele não disse para a gente largar a cruz, jogar fora, ou dizer, deixa que eu carrego a tua cruz. Ele disse, quem quiser chegar à casa do Pai, tome da sua cruz e siga-me. Então todos nós temos que buscar a nossa própria evolução. Esta evolução é individual, não, porém, solitária. Por isso que Deus nos coloca uns com os outros para nós nos ajudarmos. Então esse sentimento do dever da consciência é o para que viemos fazer. E Deus nos chama através do amor ou através da dor. Nós temos duas opções para evoluirmos: ou o amor ou a dor. Por isso que a gente sempre diz, ou aprende pelo amor ou aprende pela dor. Sempre o primeiro chamado de Deus é pelo amor. São as provações da nossa vida, são os testes, são os planejamentos, são as escolhas que fizemos antes de aqui virmos. São as provas que nos estimulam a acertar e que se erramos, retornamos e refazemos. Mas quando somos rebeldes nessas provações, então vem a dor, isto é, as expiações, para ver se realmente vamos aprendendo. Então sempre teremos por primeira opção
nos chamando para o caminho da evolução. Se mesmo assim, rebeldes que nos deparamos diante das nossas teimosias, a misericórdia divina nos propõe então as expiações. E as expiações vão fazer com que, através da dor, nós retornemos ao caminho do bem. Então, diante das provações, nós poderemos desenvolver doenças, sim. São aquelas doenças que nos fazem repensar algumas coisas. São doenças nas quais nos deparamos diante de testes. Teste da paciência, da resignação, da tolerância. Às vezes, doenças dos nossos familiares, onde nós, então, seremos provados diante da nossa fé, da nossa esperança e da nossa persistência. Mas as doenças que vêm com as expiações são aquelas enfermidades que são o último recurso que a misericórdia divina tem para nos fazer a retomada ao caminho do bem. Para que a gente não perca a reencarnação diante daquela teimosia que nós ainda amealhamos de não retornarmos ao amor do Pai. Então, nós sempre teremos 3 maneiras de vivenciarmos a vida: construindo, destruindo ou reconstruindo, de acordo com as nossas opções. Nós, diante da construção, nós estaremos na provação. Nós estamos construindo o nosso conhecimento, construindo a nossa moral. Nós estamos, então, amealhando conhecimentos, acertando ou errando. Na dor, na provação, nós não usaremos nem a desculpa para justificar os nossos erros. Por quê? Porque a gente erra e a gente retoma o caminho. Mas na expiação, sim. Porque nós insistimos em não construir e vamos destruir aquilo que já construímos. Então, nós vamos ter que reparar, reconstruindo para a evolução. Até que consigamos a autoiluminação. Essa iluminação moral e intelectual a que todos alvejamos, que não ocorre numa única reencarnação. Por isso precisamos de centenas, milhares, milhões de reencarnações, né? Não sabemos. Eu sempre digo, se compare a Jesus. Se você já pratica os seus ensinamentos, está próxima a Jesus, poucas reencarnações lhe faltam. Se está distante de Jesus, muitas reencarnações ainda lhe faltam, até a autoiluminação. E por último, a profunda gratidão a Deus. Quando nós entendemos o primeiro chamamento, quando nós o sentimento de aprendiz, quando nós praticamos o entendimento do nosso dever de consciência, nós então entendemos essa profunda gratidão a Deus. Entendemos que a nossa vida é uma dádiva, nos dada por Deus, de tal maneira com que nós possamos então evoluir em cada etapa terrena, em cada etapa física, diante das enfermidades ou diante da saúde. Nós vamos ver que a nossa vida é então uma dádiva. Decida o que você quer, saúde ou doença, a escolha é sua. A partir de hoje, nós todos já podemos entender que a escolha sempre foi nossa, mas que de agora em diante se torna mais palpável porque ela está alicerçada na ciência. E por último, então, esta frase: somos todos construtores de nós mesmos. Nelson Mandela nos traz: eu agradeço a Deus por me permitir que, por maior que seja a luta, eu sou o dono do meu destino. Eu sou o capitão de minha alma. É assim que nós temos que entender. Nós somos donos do destino que nós queremos para nós.
Não é um pai que castiga, não é um Deus que nos permite reencarnarmos para virmos sofrer, virmos pagar, virmos resgatar. Não. É um pai de misericórdia que nos dá a oportunidade de nós nos melhorarmos a cada dia em que estamos no mundo físico, para retornarmos ao mundo espiritual fortalecidos por esse conhecimento que nos dá a doutrina espírita. Com isso, nós agradecemos a todos e convidamos para que reflitam sobre os ensinamentos do Cristo, porque hoje a ciência está chegando lá. Muito obrigada e convido a todos para a prática.